se beneficiou com a morte do ministro Teori Zavascki? Lula, Eduardo Cunha ou o próprio juiz Sérgio Moro? Essa pergunta pode ser perigosa, mas ao mesmo tempo intrigante. A Operação Lava Jato da Polícia Federal alcançou patamares extremos. Ao mesmo tempo que derrubou políticos, livrou outros da cadeia. É a Operação Lava Jato um meio de combater a corrupção no Brasil ou apenas uma manipulação para tirar alguns do poder e colocar outros nele? Com o enredo de dar inveja a House of Cards, a série americana que ficou famosa por retratar os bastidores obscuros da política, a Operação Lava Jato no Brasil ganhou mídia e repercussão internacional. Mas o que os jornais de outros países falam? O que pensam juristas e jornalistas sobre o assunto? Alguns apoiam abertamente a Lava Jato porque veem nela a oportunidade de o Brasil se livrar de maus políticos, mas outros veem mais além. Para estes, a Lava Jato nada mais é do que um grande grupo corporativo que trabalha contra a continuação de um governo popular e democraticamente eleito. Para afirmar esta tese, lembram que até agora as delações contra políticos ligados ao PSDB nunca foram homologadas e nem sequer investigadas, e nenhum deles foi chamado a depor. Muitos se perguntam por que de tanta insistência em acusar apenas o partido e deixar outros livremente. Seria este o plano? Por que nenhum político do PSDB sequer foi ouvido ou sua vida investigada, apesar de tantas acusações? Por que as contas da ex-presidente Dilma Rousseff estão sendo investigadas se as empresas que doaram a ela são as mesmas empresas que doaram a Aécio Neves? Por que, apesar de tantas acusações, as provas contra o presidente Lula não aparecem? Seria a Operação Lava Jato obra arquitetada pelas grandes corporações, pela grande mídia e apoiada pelos Estados Unidos? Essas perguntas podem parecer dirigidas para defender Lula, mas se você discorda de algumas delas, você pode respondê-las. Não é engraçado que depois de 2 anos de investigação, o Ministério Público e a Operação Lava Jato não tenha provas para prender Lula, apesar do massacre que fazem contra ele na TV Globo? Isso faz parte do plano? Querem prendê-lo para tirar sua chance de voltar à presidência? Qual interesse teriam os donos da Rede Globo com o fracasso de Lula? A morte de Teori favorece a quem? O juiz Sérgio Moro pode virar ministro do Supremo Tribunal Federal no lugar de Teori? O que pensar disso? É o juiz Sérgio Moro o assassino? Teori Zavascki chamou a atenção do juiz Sérgio Moro por mais de 2 vezes e disse que ele era um juiz de práticas medievais e que havia se rendido aos holofotes da TV Globo. O delegado Igor Romário de Paula, encarregado da Lava Jato, disse que o timing para prender Lula pode vir em 30 ou 60 dias. Ele já escolheu o culpado antes de ter a prova. O mesmo delegado fazia campanhas a favor de Aécio Neves e, na época, postou no Facebook que queria Lula e Dilma fora do poder e o chamou de anta. Por que depois de 6 anos começaram uma investigação contra o ex-presidente? Porque ele é corrupto? Ou porque o Ibope e o Datafolha afirmam que ele ganharia as próximas eleições se candidato a presidente? São perguntas que não querem calar. O filósofo Sêneca, há 500 anos antes de Cristo, afirmou: às vezes, por a verdade ser tão absurda, ela deixa de ser descoberta. Nem sempre o que os jornais noticiam é a verdade. A verdade é aquilo que se decide por algum interesse não noticiar. As palavras do falecido dono da Rede Globo, Roberto Marinho, ecoam no ar: o poder do Jornal Nacional não está no que ele noticia, mas sim no que ele deixa de noticiar.